Um capítulo que desenvolve mais o confronto entre os Chapéus de Palha e os Serafins, e que no final das contas mostra pro Vegapunk quem é seu traidor. Você deveria ter percebido isso antes. Capítulo 1077, com o título de Você Deveria Ter Percebido Isso Antes, foi bastante rápido. Até vários momentos ali de luta, desenvolvendo os personagens, os confrontos principais e um final para dar um nó na garganta. Mas vamos começar no começo. Na capa temos ali Judge e Caesar, os dois ali com cara de nojo um pro outro, continuando a história do diário de bordo insensível da Germa 66 com a seguinte frase: pensando melhor, na verdade é o Vegapunk que está no nosso caminho. E é curioso isso aqui porque eu sempre imaginei que os Mads tinham acabado muito tempo atrás, né? Seria um grupo quando eles eram jovens e tudo mais, mas aqui já vemos Caesar e Judge já mais velhos, os filhos do Judge ali atrás, já adultos também, e eles estão imaginando o Vegapunk nos dias de hoje. Então eu fiquei meio confuso aqui porque eu achei que a Mads tinha acabado, tipo, muito tempo atrás. E talvez as relações entre os personagens ali duraram bastante tempo e, né, até quase os dias de hoje. Temos ali o Sentomaru contando pros personagens o que aconteceu em Ohara e por que isso poderia estar relacionado ao Vegapunk e, né, o que ocasionou esse ataque em massa. Enquanto isso, grupos de ataque. Luffy lute desferindo golpes no Kuma, enquanto Zoro e Kaku lutam contra o Mihawk Serafim. Temos aqui o Zoro aplicando numa página linda o seu Shishi Sonson. E é assim, curioso porque quando a gente levantou as hipóteses de lutas aqui pra Egghead lá no começo do arco, eu imaginei que ele ia usar o Shishi Sonson no Kuma. Afinal de contas, foi o golpe que ele usou no Kuma lá em Thriller Bark e tudo mais. E aqui a gente teria esse contraponto pra ver a força dele estando diferente, etc. Não aconteceu. Ele usou o X-Sonson aqui no Mihawk mesmo e é isso que a gente tem pra hoje. Os dois levam danos, mas não acontece tanta coisa assim, se levantam muito rápido, o que faz o Luffy até questionar essa velocidade deles em levantar, perguntando se eles são o Kaido. E isso faz o Zoro ligar ali os seus 3 neurônios para conectar as informações e perceber que ele já tinha lutado com alguém muito parecido. Então ele conta que lutou contra o King em um ano. Daí o Vegapunk Shaka faz ali a ponte e associa com o Albert. Lembra aqui desse nome, lembrar que esse nome é importante, que é o nome que eles davam pro King, o lunariano que eles tinham em laboratório para fazer experiências e tudo mais, que a gente já viu esse momento de outro ponto de vista quando o Kaido resgatou aquele garoto. E Shaka afirma também que os serafins são fortalecidos pelo sangue lunariano dele. Então, assim, temos que lunarianos realmente são raros a nível de provavelmente o King ser o único que a gente teve na história até chegar aos dias de hoje, tirando o passado, né? E eles estão utilizando esse sangue aqui em todos esses serafins. Então o Vegapunk estava de alguma forma conectado ou muito conectado àquele grupo que estava fazendo experimentos no King. Então o Zoro conta o segredo para lutar contra serafins. Os golpes só vão funcionar quando a chama que está em torno deles estiver apagada. E ele pede desculpa por ter feito o pessoal gastar energia à toa e diz que deveria ter percebido isso antes. Tá aqui o Zoro dizendo o nome do capítulo, né? Eu deveria ter percebido isso antes, que faz referência a outras coisas, mas é interessante estar aqui introduzido nesse contexto. E ele segue dizendo que as características especiais do King eram seu cabelo branco, sua pele escura, suas asas negras e as chamas nas costas. E, né, ele tá lutando contra personagens que são exatamente isso há bastante tempo. Ele devia ter pensado um pouquinho antes. E a cena ficou bastante engraçada. Esse capítulo inteiro, na verdade, tá bastante engraçado. E então, de repente, o Shaka sai de cena dizendo que tem uma ideia de onde o Stella pode estar. Eu fiquei com o pé um pouco atrás dessa cena aqui, tá? Vocês sabem que eu não gosto desse Vegapunk. Eu gosto dele, né? No caso, pra mim, eu não confio nele. Isso aqui me deixou com o pé um pouquinho atrás. Seguindo as lutas, temos a Nami lutando contra o Jinbe Serafim. Com muitos ângulos ali. Esse capítulo tá bem questionável em questão de ângulos, na verdade, viu? Tem muitos ângulos de bunda ali que não tem por que tá, e o ângulo é só estranho, feio. Não compõe a luta tão bem assim, não. Oda já fez coisas melhores. E nesse momento aqui, o Brook tá completamente caído, com a cabeça de fora. O Jinbe Serafim acabou com ele, o que me deixou surpreso, porque eu achei que o Brook ia, né, ter um nível de força um pouquinho mais forte ali pra aguentar as coisas, enquanto a Nami utiliza os Zeus pra passar um golpe no meio do Serafim e deixar o bicho bem mal acabado. Não foi pouca coisa, Nami reuniu sua coragem pra poder lutar contra uma criança, né, que esse é o ponto fraco da personagem, não consegue lidar ali com crianças, porque, né, não quer lutar contra criança. Eu acho que é uma razão ali até bem
bem razoável e comum, mas ela atacou o Jinbe, que caiu ali depois de levar bastante dano. Porém, não foi o fim. Mergulhou ali no chão e estaria pronto para sair e desferir golpes mortais quando foi impedido por Sanji. O Sanji diz que, conforme o artigo 1º da Constituição de Sandinópolis, quem aterrorizar a Nami-san será executado. E segundo o artigo 9º da mesma lei, fazê-la gritar tem como punição e desfere um golpe poderoso na barriga de Jinbe. Eu particularmente adorei esse momento, porque essa piada da Constituição de Sandinópolis, eu acho que o Oda deveria ter utilizado desde o começo de One Piece, que eu particularmente gosto. Se ele tivesse feito meio que um livro grande assim, cada vez o Sanji aparecesse com um artigo diferente e fizesse sentido dentro da cabeça dele, e depois a gente pudesse enumerar os artigos da Constituição de Sandinópolis, teria sido incrível. Eu gostei da piada, eu gostei. E quero ressaltar aqui que esse golpe que o Sanji aplica é exatamente igual um golpe do Ivankov. Então, finalmente, mas finalmente, os golpes de Iva-chan estão aqui sendo utilizados. O mesmo enquadramento que a gente tem em outra página do mangá e tudo mais. Coisa linda. Vamos entender se esse sangue vai despertar realmente dentro do Sanji. A ideia, a hipótese da transformação Okama do Sanji, pra mim eu ainda acho maravilhoso. E é o que eu queria. É o que o Oda não teve coragem de fazer e tá fazendo agora com o sangue, genes da Germa e tudo mais. Não. A gente queria o Sanji liberto. Seria legal. E seguindo as páginas, o Sanji lutando contra o Jinbe diz que eu não importo se você é o Jinbe ou uma criança, será executado, Jinbezinho. E nessa página temos essa cara diabólica do personagem. Uma cara que traz ali também um certo rancor por ter sido deixado pra trás no ranking de força do Chapéu de Palha, talvez. Mas que, né, vai se interpor no caminho de qualquer um que tente lutar contra Nami. Quero ressaltar esse momento aqui pra vocês, de que a sobrancelha do Sanji se inverteu. Olha esse quadro. Nesse quadro, a ponta dela aponta para a esquerda do Sanji, o que é o contrário. Geralmente o caracolzinho começa aqui dentro e vai para cá, e não o contrário, certo? O que isso indica, o que isso significa? Isso aconteceu em Wano também, quando o sangue do Sanji fala mais alto, quando o sangue da Germa, o sangue, né, o sangue artificial, o sangue da Germa, os seus genes, o seu instinto genético é ativado de alguma forma, a sobrancelha se inverte, né? Porque essa é a característica que era pro Sanji ter, que seus irmãos têm e tudo mais. Então, essa é a marcação visual que o Oda tem para quando ele está com seu fator linhagem utilizando os poderes. Não significa necessariamente que esse fator linhagem vai falar mais alto e que o Sanji vai perder o controle, embora eu goste da ideia, né? Não pra esse arco, mas eu gosto bastante da ideia porque eu adoro ver personagem perdendo o controle, gosto demais. Mas é um detalhe visual aqui que eu acho bastante interessante, então é bom a gente reparar sempre, porque a gente vai querer saber exatamente qual nível que tá ali o poder do Sanji e quem está falando mais alto, o Sanji ou será o Sanji do mal? Pelo menos existe essa hipótese, essa teoria de que teremos o Evil Sanji despertado, né, em algum momento da história. Não sabemos se isso vai acontecer, mas vamos ficar de olho. E no outro grupo temos a Lilith, o Usopp e o Franky lutando contra a Serafim da Boa Hancock, utilizando ali a arma de bolhas, que aparentemente é uma grande fraqueza para Serafim, principalmente porque as bolhas são feitas de Kairosek, que é uma doideira muito grande, mas é assim que tá funcionando. Pequena Hancock fica brava aqui no meio do momento da luta e continua usando seus golpes, mas quando leva a pior, quando tá perdendo ali, ela acaba utilizando a sua fofura para tentar conquistar o coração das pessoas, para fazer com que elas não queiram bater nela até o final da batalha. E assim funciona. O Oda desenhou a Hancock aqui de uma maneira tão fofinha. Essa bochechudinha dela brava é extremamente fofa. E você fala, cara, tá fofinho, sabe? A inimiga, vilão, tá ali lutando contra a gente, não sei como é tão fofinha. E aí você perde. E aí que você perde. Você como leitor acha fofinho? Perdeu. Funciona o poder dela. Ela pode transformar em pedra. E é assim que ela sucede. Transforma não só o Franky em pedra, como a Lilith e o Usopp também. E eu quero destacar aqui o detalhe de que, pelo menos pelo que eu me lembre, a Hancock é a única Serafim que fala. Ou pelo menos a única Serafim que apareceu falando. Eu queria entender de verdade o porquê. Primeiro eu queria entender se é realmente a única que falou. E o porquê disso. Será que isso tem a ver com o poder dela? Porque se ela falar, se ela utilizar a comunicação,
é mais fácil de conseguir, né, quebrar o coração das pessoas para que eles achem ela fofa e aí consiga, então, utilizar o seu potencial máximo? Ou existe, sei lá, uma ordem de produção de serafins e alguns eram menos perfeitos e foi chegando ali mais pra frente na linha de produção e aí ela é mais desenvolvida do que o restante? Eu não sei, mas não é o primeiro capítulo que ela fala e eu tô com essa curiosidade. Tô querendo muito entender o porquê. No outro núcleo, temos ali o Chakas chegando na parte do laboratório do subterrâneo, em que o Vegapunk fazia as experiências com Akumas no Mi. Ele chega ali, fica muito surpreso de ver aquelas pessoas presas e encontra então o próprio Vegapunk, que também está surpreso. Enquanto tá rolando esse choque, vemos apenas a ponta de uma pistola apontada, e então a bala atravessa a cabeça de Shaka. Ele tá ali num quadro completamente chocante, com sangue voando pra todo lado e tudo mais, enquanto seu corpo tá indo em direção ao chão. E o Vegapunk fica estarrecido com seu olho abertíssimo ali, chocado com o que aconteceu. Afinal de contas, a última esperança foi abatida, mas eu acredito que o Vegapunk viu quem foi que atirou. Ou pelo menos deve estar vendo ali nos últimos quadros. E pra mim, né, obviamente, o capítulo chama-se Você Deveria Ter Percebido Antes, não apenas pelo Zoro, de ter percebido antes que ele estava lutando contra Lunarianos, mas pro Vegapunk, você deveria ter percebido antes essa traição. Você deveria ter percebido antes quem está aqui. Você deveria ter percebido antes que a morte estava chegando. Mas não temos ainda nenhuma pista a mais de quem é essa pessoa. Tem a hipótese da teoria do Vegapunk Zero, de outra cópia do Vegapunk. Eu gosto de pensar também que algum desses Vegapunks pode estar fingindo sua própria morte, né, pra poder estar ali infiltrado e tudo mais. Porque, né, nem todos morreram necessariamente, tem uns que só levaram algum tipo de golpe. Ele poderia ter simplesmente programado um outro robô pra estar ajudando ele nessa conquista, nessa tomada de tudo. E, assim, é um chute, porque a gente não tem ideia de que personagem pode ser. Além disso, tem o Caribou, só. Porque, né, Barba Negra e toda essa tripulação estão na luta contra o LOL. LOL e toda essa tripulação luta contra o Barba Negra. Kid tá em Elbaf. Shanks tá em Elbaf. Quem é a pessoa que tem nível de poder suficiente pra tá aqui, pra tá infiltrado dentro da ilha do Vegapunk, o cara mais inteligente do mundo inteiro, há tanto tempo? A gente tem o próprio Vegapunk só como resposta. Pode ser que o cérebro dele acabou se tornando uma inteligência separada à parte e por isso tá tentando fazer com que ele seja capturado e tudo mais e quer uma liberdade maior pra não sei o que. Não sabemos. Pode ser qualquer coisa. Mas eu ainda não comprei o Shaka, tá bom? Eu ainda suspeito desse cara. Por que que lá atrás ele pegou e falou, não, eu acho que eu sei onde é que ele tá. E foi do nada, diretamente onde ele tava. Não parou pra pensar isso antes, não teve uma citação. Tá estranho. Tá estranho. Quem é o traidor? Bota aí nos comentários. Afinal das contas vai acabar sendo um dos Vegapunk daqueles mais chatinhos, né? Um daqueles que o pessoal liga menos e tudo mais. Porque meio que foi assim o choque que a gente teve um ano com o traidor. Depois a gente passou relendo tudo, falando, tá, esse aqui era o traidor desde sempre mesmo. Essa parte aqui eu não tenho ideia. Não tenho ideia e quero muito ver o que vai acontecer.